Quais foram os maiores desafios que eu tive, tendo um estúdio privado? Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, por aqui tá tudo certo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os desafios que eu tive nessa jornada da tatuagem, tendo um estúdio privado, né, tatuando em casa, e como que eu fiz, né, para atrair cliente, como que eu fiz para conseguir trabalhar, né. Quando eu estava ali no finalzinho já, pensando já em sair do CLT, eu estava tatuando no meu quartinho em casa, né, tinha ganhado um kit de tatuagem, estava já estudando sozinha, né, por conta, sendo divulgar ali no meu trabalho, né, para algumas pessoas, do meu círculo de amizade, do telemarketing, né, que eu agradeço muito, porque eu tatuei muitos ali, e algumas pessoas confiaram em mim, deu um valor simbólico, né, para eu conseguir tatuar, e fui começando ali, né, tatuando em casa, no meu quartinho, com o básico ali que eu tinha, e assim eu comecei a divulgar no Instagram. Porque quando a gente tem um estúdio em casa, não tem como muita gente saber, né, é mais por boca a boca ali, com o que a gente divulga com os amigos, e a gente precisa ter uma rede social, né, pra gente conseguir divulgar, para mais pessoas conseguirem, chegar até a gente. Então ali eu montei meu Instagram basiquinho, do jeito que eu sabia ali na época, foi no finalzinho de 2020, né, em 2021 que eu montei realmente um espaço, assim, com maca, com tudo isso, né. Mesmo no quartinho ali eu tinha o meu Instagram, né, que eu montei, e tirava foto dos trabalhos, eu me tatuei bastante, né, no começo. Hoje em dia eu acho loucura por gente, porque eu tenho uma agonia de dor, assim, de tatuagem já, eu não consigo me tatuar mais, sabe. Apesar de que eu quero fazer, mas eu não tenho mais esse hábito. Mas ali onde eu conseguia fazer, né, em mim, nas pernas, por exemplo, eu tatuei bastante. Divulguei as tatuagens que eu fiz em mim, divulguei as tatuagens que eu fiz na galera, tatuei muito meus irmãos, um ex-namorado que eu tive também, ele me ajudou muito, porque quando eu tinha medo, bem no comecinho, quando eu tinha medo de tatuar a pele, ele era o primeiro corajoso, assim, né, e que ali eu aprendi muito, inclusive a ter coragem, né. Porque a gente tem muito receio de fazer merda na pele dos outros, né. Por falar em fazer merda na pele dos outros, eu fiz muito pouco, graças a Deus, por conta dos treinos, né, gente. Eu acho que antes da gente ir pra pele humana, a gente tem que treinar muito em pele artificial. Então eu comprei algumas peles artificiais, teve uma época que eu fiz bastante também com, eu nem sei como que faz hoje em dia mais, mas tem receita na internet por aí, né. Eu fiz bastante em casa, com silicone, com maisena, se eu não me engano, polvilho, sei lá o que é, esqueci, mas acho que maisena, se eu não me engano. Mas eu fiz bastante, e essa pra mim foi a melhor, a caseira, tá, em vez de comprar. O que eu mais tive dificuldade, assim, gente, foi na questão de captação de cliente, né, que eu acredito que seja o maior desafio do tatuador, além de tatuar, né, porque a técnica você realmente sabe que você treinando todos os dias, você vai ficar bom em algum momento, você vai começar a ficar apto a trabalhar, né. Mas o maior desafio é a gente conseguir clientes, né, viver de tatuagem é muito desafiador, porque daí você precisa, os clientes eles são incertos, né, você tem que estar ali aberto para o que vier, mas é incerto, né, mas a gente tem que fazer a nossa parte de criar um portfólio. Então eu comecei a divulgar, as tatuagens que eu fazia, divulgava muito desenho que eu fazia na época também, e tatuagens pequenas, artes maiores. Eu demorei para fazer artes grandes, assim, em pele também, porque é um processo de coragem também, né, além disso. Além da nossa disposição em tatuar, tem que ter muita coragem também, porque, tatuagem grande demanda um olhar muito, tipo, caramba, eu vou dar um exemplo, que durante essa quando a gente tá fazendo um desenho na pele, né, se for muito grande a tatuagem, o local que ele pode ir sumindo. Então a gente tem que ter esse olhar de desenho pra gente conseguir. Se apagar, você sabe como fazer. Olhando ali no desenho, você consegue fazer, né. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. Por isso que tatuagem grande eu não recomendo para quem tá iniciando. Sempre é bom começar com artes menores e você treina bastante artes menores e mais rápidas. Depois você vai aumentando o nível de dificuldade, né. E assim vai. O que é mais desafiador, que a gente precisa ter essa noção, assim, para quem precisa do digital para divulgar o trabalho, gente, é comunicação. Comunicação é o que a gente precisa das caras aqui na internet, das caras mesmo. Eu já fui muito tímida na época, ali entre os meus, até meus 20 anos, 23 anos, assim, no máximo, eu tinha muita dificuldade de falar em público, né. Eu fazia faculdade, eu tinha muito medo de apresentação, eu passava muito mal. Eu falava, mas só que, gente, eu não via a hora de sair, eu falava para acabar, sabe, eu não curtia o processo
da comunicação ali, de estar ali para explicar o meu trabalho. Então, assim, eu tinha me dava muita ansiedade, dava muito medo, e eu só fui descobrir isso depois com muito autoconhecimento, né, para entender por que que eu tinha medo de falar em público. Eram alguns traumas da época da infância, né, da época de escola, dos bullying da vida, né, que é natural, né, todo mundo passa por isso, né, acredito. Então, o medo de falar em público tem muito mais a ver com o medo do julgamento que a gente tem das pessoas, né. Mas quando a gente começa a perceber que as pessoas de fora, elas são iguais a gente, tipo assim, as pessoas vão olhar, vão falar, vão de repente podem pensar alguma coisa, e depois próximo, depois já era, né. Isso é uma coisa que me ajudou muito a perder esse medo de falar em público, medo de me comunicar. Eu comecei a ver que é natural, sabe. E o que me ajudou mais, inclusive, a desenvolver a comunicação aqui na internet, por exemplo, é eu falar sozinha com o meu celular. Daí eu não tive muita eu numa coisa que eu não gosto até hoje é trabalhar com gente, assim, se alguém parar pra me filmar, sabe. Já tentei uma vez com um fotógrafo que ele tentou me ajudar a divulgar algumas coisas aí, e eu não ia, eu não me sentia, leve, assim, pra poder fazer, porque com alguém me controlando, sabe. Acostumei a ser autodidata e me acostumei a fazer as coisas sozinha, então pra mim eu sinto mais à vontade aqui, porque eu tô no meu tempo, não tem ninguém do lado de lá, eu tenho que ir no tempo da pessoa, sabe. A pessoa tem de repente tem algum compromisso, tem pressa ou quer as coisas no tempo dela, e isso é uma coisa que me incomodava muito, então eu vi que: "Ah, meu, eu consigo fazer sozinha", sabe. Se você tiver um celular bom, inclusive é uma coisa que a gente precisa muito para quem trabalha com internet, a gente precisa de qualidade de imagem, né. Então investe num celular bom que tira foto boa, que faz filmagem boa, porque às vezes o seu trabalho tá incrível, assim, no você vê, né, pessoalmente, porque nosso olhar é perfeito, né. Fora os problemas com o óculos que a gente usa, né, às vezes. Mas assim, às vezes, pessoalmente, a gente vê a nossa arte tá linda. Aí você vai tirar uma foto, fazer uma filmagem com o celular, que não tem uma qualidade tão boa, as pessoas de fora não vão ver o que você está vendo. E isso é uma coisa que tem que investir, qualidade de celular. Então, assim, o iPhone sempre já era um sonho meu mesmo, assim, de querer ter um iPhone, né? Mas na hora que eu vi essa necessidade para o trabalho, na época eu tinha um Moto G One Fusion, eu tinha um Moto G e ele tinha um vídeo razoável, dava para divulgar até bem, mas foto eu tinha que editar muito para ficar numa qualidade boa. Então, o iPhone ele me deu uma vantagem muito grande assim, de imagem, de qualidade de vídeo, de imagem, porque, meu, você tira uma foto, você até pode às vezes ter um problema com iluminação, que às vezes acontece não ficar tão boa assim, mas, meu, a maioria das vezes que a gente faz uma filmagem, uma fotografia com o iPhone, você não precisa nem editar, você consegue postar assim direto, que fica da hora já, né? Mas é sempre bom a gente ajustar alguma coisa ou outra em alguns aplicativos, né. Eu uso o aplicativo para editar a imagem, eu uso um aplicativo da Google, que é o Snapseed. Não sei se é assim que fala, né, porque os inglês da Mami não tá tendo ainda, mas eu uso o Snapseed. Ele é muito bom, eu sempre gostei dele, porque eu só uso mesmo ali o ajustar contraste, ajustar uma sombra, não faz muita coisa, então só para ajustar a cor para mim é o suficiente pra por ter um celular com uma qualidade boa, né. E para editar vídeo, o CapCut para mim é tudo. O modo gratuito dele eu já consigo fazer tudo, né? Fazer corte, fazer e arrumar o tom, né? Melhorar a sombra, melhorar contraste, brilho e tudo mais. Já também é suficiente, né? Então é isso. Invistam em um celular bom. E para a gente se comunicar na internet para vender o nosso trabalho, no começo, se você não conseguir falar, se ficar muito tímido e tudo mais, não precisa você falar sempre ali, né? Mas você pode criar muito conteúdo da sua rotina, né? Ah, tô aqui desenhando, tira uma foto, se faz escreve, eh, filma você desenhando, né? Faz cortes assim de realmente de coisas do seu dia a dia na arte, né, ali que sejam interessantes, um bom dia com seu café, sei lá, qualquer coisa, mas, você tem o hábito de postar todos os dias, né, quando a gente cria um hábito, a gente, também entretém outras pessoas, né, vira um entretenimento também ali, atrai muitas pessoas para engajar com a gente, e é interessante que a gente tenha essa rotina de postar um pouco da nossa rotina, porque as pessoas veem que a gente está ali, né. E quanto mais as pessoas veem a gente, melhor também, porque daí, né, quem não é visto não é lembrado. E mesmo que seja alguma coisa mais simples, né, mas esteja online, né, basicamente isso. Em relação à comunicação, né, aqui na internet.
A gente o treino, gente, pra gente conversar aqui é um negócio normal, cara, é você estar falando com algum amigo, mas você tá com a câmera ali, você é a câmera, né. Então uma coisa que me ajudou é isso, essa naturalidade de ver que eu tô falando com alguém, entendeu. Tô falando com alguém e muitas das vezes o seu treino não precisa postar o vídeo, fala com você mesmo aí, faz um vídeo você falando, explicando alguma coisa, falando alguma coisa, e deixa na sua galeria mesmo, mas treine todos os dias isso, pra você criar esse hábito de ver que é natural você conversar com o celular, né. E assim vai. Pra mim foi uma coisa muito natural mesmo, porque eu sempre gostei já de comunicação, né, mas, eu não tinha essa coisa na internet, mas eu comecei a pensar, a postar mais assim, quando eu estava na época das terapias holísticas, né, então eu estava aprendendo muito conteúdo, eu precisava falar, sabe. Eu precisava me comunicar para entender inclusive para mim entender, para ver o que que eu estava aprendendo, né, e conforme a gente vai falando, a gente também aprende, né. Então foi uma coisa que me ajudou a me comunicar melhor por aqui, né. Não que minha comunicação, não sei, né, não tenho essa noção de, ai, comunicação excelente, né, essa coisa de estudada, mas eu sei que eu me comunico bem, eu gosto disso, pra mim é leve, eu me vejo, né, eu me vejo falando, pra mim é natural, né, é a mesma coisa que eu falo com as pessoas de fora. Então eu sei que pra mim tá bom, sabe, é tipo isso. E que mais? O treino de comunicação é muito importante, né, qualidade do celular, treino na comunicação, muito legal, postar fotos dos seus trabalhos, dos seus desenhos, mesmo que você não tatue todos os dias, não desenhe todos os dias, é legal que a gente esteja aqui online, né, e postando sempre conteúdo, postar um bom dia. Eu sou uma pessoa das paisagens, gente, eu sou apaixonada por ver o dia, por exemplo, né, amanhã, o sol, se tá nublado, se não tá, isso me energiza bastante, então é uma coisa que eu tenho na minha rotina de postar, às vezes, um bom dia com a minha vista que eu tenho aqui no meu estúdio agora. Quando eu morava na casa dos meus pais, ele também tinha uma vista muito gostosa de manhã e no final da tarde, que tinha pôr do sol. Eu sempre fui apaixonada por isso, porque é um momento, inclusive, de conexão com Deus, assim, né, pelo menos é o que eu vejo e que eu sinto, assim. E eu acho legal, eu gosto muito de frases motivacionais, porque isso me ajuda a movimentar a energia do meu dia, quando eu quero que seja uma coisa legal durante o dia. E é isso, é uma coisa que faz parte de mim, né. Eu acordo aqui em casa, eu acordo já super ligadona, eu acordo, já vou dando um bom dia para os meus gato, já vou acordando todo mundo de casa, gosto de colocar música, gosto de falar com minhas plantas, a minha única planta, que é a minha samambaia, os samambitos, meu marido fala. Então, assim, eu sou ativa nesse sentido, né. Mas gosto de viver, e pra mim se tiver uma motivação, assim, que me energiza, só vai, né. E faço o que tem que ser feito. Isso é muito bom. Frases motivacionais de coaches, né, é sobre isso, gente. É mais pra nossa energia, sabe. E eu não sei por que, inclusive, falar em coach, né, as pessoas, elas têm tanto preconceito, eu não sei o que aconteceu, que virou uma moda a gente falar mal de coach na internet, né. Mas, gente, se a gente soubesse ter essa noção de você pega o que faz parte de o que é bom pra você, o que não faz sentido, joga fora, sabe. Porque tem muito coach bom, gente, na internet. E se as pessoas soubessem que elas precisam disso, inclusive de se autoprogramar, né, reprogramar sua mente para poder ter um dia bom, a gente não tinha tanto índice de problema psicológico hoje em dia, de tanta energia baixa, tanta depressão, tanta ansiedade. Porque é tudo sobre você ter essa noção de si mesmo, sabe? De você dar comandos para você mesmo, para você melhorar o seu dia, para você determinar como vai ser a energia do seu dia, sabe? É tanto preconceito que as pessoas elas acham graça nisso e acabam reproduzindo esse tipo de brincadeirinha, e no fim vira um preconceito que você se barra para você receber informação que poderia te ajudar, sabe. Então, a minha opinião sobre coaches, assim, tem de tudo, né, gente, tem coach bom, tem coach ruim, assim como qualquer coisa no mundo, né, então a gente não precisa criar um preconceito com coaches, sabe. Mas enfim, tudo que faz bem a gente deveria ver se faz sentido, colocar na nossa vida, testar, porque tudo isso que a gente vive, que a gente fala, né, tudo que a gente vê na internet, que a gente consome, é muito interessante que a gente tenha essa noção de testar. Você tem que ouvir para ver se faz sentido. Ah, se faz sentido? Eu vou testar para ver como que vai ser na minha vida. Porque se a gente só ficar acreditando no que as pessoas falam, mas você não sente que isso na prática faz sentido para você, você não vê resultado, é óbvio que você vai ficar descrente de tudo, né? Isso é muito interessante, que a gente tem essa percepção. Então é isso, os maiores desafios que eu tive na internet foi essa questão mesmo de ter essa constância de me divulgar, sabe? Porque depende tudo da gente, né?
para tudo que a gente queira fazer que envolva divulgar nosso trabalho, que a gente não tenha um comércio ali físico na rua, que as pessoas conseguem ver a gente, né. Eu já não sou muito chegada em comércio de rua, assim, porque eu não gosto dessa coisa de muita gente aleatória, né. Eu gosto mais do privado mesmo, porque assim eu tenho um controle do meu tempo, e eu tenho um controle de quem eu recebo, eu tenho um controle da energia que vai vir até mim, sabe, não é qualquer coisa que eu quero que venha, porque eu sei que eu não me sinto bem em todos os lugares, por mais que a gente se esforce, né, mas é muito bom que a gente tenha esse controle de encontrar o cliente ideal que realmente quer a gente, né, não qualquer coisa, né. Muitas das vezes uma loja, assim, um comércio de rua vai entrar todo tipo de gente, às vezes vai entrar alguém para, sei lá, fazer uma arruaça ali e sair, né, passar bêbado na rua, já vi muita coisa acontecer. Já conversei com alguns amigos que trabalham com comércio assim, que às vezes entram as pessoas doidas, assim, perguntar preço e entra, faz alguma arruaça ou traz um incômodo muito grande e sai, né. Isso é uma energia que para mim, assim, eu não gosto. Eu já prefiro uma coisa agendada, uma coisa programada, que eu sei para quem que eu vou me para quem que eu vou me preparar para receber, sabe? Ter esse domínio da energia. Esses foram os maiores desafios, né, ter a questão de estar aqui constante na internet para poder divulgar o meu trabalho, porque senão se a gente não divulga o nosso trabalho, não aparece cliente, né, não tem como vir, se a gente tem um estúdio privado, não tem como as pessoas saberem quem são a gente, né. Então a gente precisa estar em todos os lugares possíveis que você conseguir que faz sentido para você, né. Ali no Facebook, aqui no YouTube, de repente, no TikTok, no WhatsApp, com a sua cartela de clientes, conforme for vindo, você pode salvar alguns contatos. O Instagram é o que eu mais gosto hoje de estar ali, porém que eu não me identifico tanto mais. Hoje em dia eu tô mais meio assim, né, eu fico meia acho que tô enjoada do Instagram, mas ali é uma ferramenta muito boa de divulgar trabalho, né, de fotos e tudo mais. Então o Instagram, ele é muito legal pra gente ter essa para divulgar as fotos do nosso trabalho e vídeo também, né, que hoje em dia o Reels está muito legal. E é isso, é a constância mesmo de estar nas redes sociais divulgando o nosso trabalho, esse é o maior desafio que eu tive até hoje aqui na tatuagem, né, porque a técnica a gente tem controle que a gente pode treinar e vai ficando bom, né, e assim vai, tem um processo. Mas a questão mesmo de atração de cliente, a gente precisa ter muita sabedoria nessa questão de como divulgar nosso trabalho, como é que o outro vai enxergar a qualidade do nosso trabalho. Então a gente tem que ter essa percepção de como o outro enxerga a gente, né? E a gente precisa entregar o melhor possível dentro das nossas condições, sendo uma coisa autêntica também, que seja, que faça sentido para você, né? Por exemplo, eu mesma gosto do preto, eu gosto do vermelho, é uma cor minha, né? É uma coisa que eu gosto, que faz sentido para mim. E isso é minha identidade visual, né? Eu acho muito legal. E quem se identifica com isso se atrai, quem não se identifica não vem. Não é interessante que a gente fale também para todo mundo, né? Que a gente queira que todo mundo queira o nosso trabalho, até porque não faz sentido, né? Tem para todo mundo, sabe? Tem tatuador para todo mundo, né? E uma coisa, inclusive, eu estava até pensando aqui esses dias que um amigo meu falou, um amigo tatuador meu, que ele falou assim que ele fica chateado, né? Que ele já ficou chateado de ver que às vezes algum conhecido faz tatuagem com a outra pessoa, mas não faz com você, que você é amigo e tudo mais. Isso vai ser uma coisa que vai passar pela nossa cabeça, já aconteceu comigo também, né? E passa pela nossa cabeça, a gente sente, né? A gente é ser humano, a gente sente mesmo, é normal. Mas não se apegue com essas coisas, porque nessa jornada de quem trabalha como autônomo, a gente vai ver de tudo e vai sentir de tudo, e a gente vai ter que ultrapassar essas barreiras, né? Nossa cabeça, ela começa a procurar, às vezes, um problema. "Ai, será que eu fiz alguma coisa pra pessoa? Por que será que ela não tá vindo comigo? Que não sei o que, não sei o que lá". Essas coisas, elas passam na nossa cabeça, porque somos humanos, sentimos mesmo essa comparação, né. Mas cabe a gente não se punir com essas coisas, a gente precisa entender que, assim, existe várias questões, né. O fato é, a pessoa não veio com você, ponto. Isso é só um fato, que é a única coisa cabível. Agora as questões que envolvem esse fato, a gente não deve nem pensar, até porque isso a gente precisa entender que o mundo ele é vasto. Da mesma forma que a gente tem essa opção de escolher outras pessoas, a gente pode pensar, né: "Ah, mas se é meu amigo, eu faço com meu amigo". A gente pensa assim, né, mas as pessoas de fora, às vezes, ela tem várias questões. Às vezes é questão de preço, tem gente que vem só por preço, só quando tem promoção. Às vezes o amigo ele não gosta da sua técnica, que isso é uma verdade, né, às vezes pode acontecer, né, às vezes o seu amigo ele não quer o seu estilo de tatuagem. Às vezes ele simplesmente não quer tatuar com vocês, ele tem um sonho de tatuar com uma outra pessoa que de repente, encantou ele com o trabalho, de algum trabalho específico. Às vezes é mais perto da casa da pessoa. Então tem várias questões, assim, que às vezes as pessoas elas escolhem os outros, né. Mas nunca pense assim: "Ai, será que o problema sou eu? Será que eu fiz alguma coisa? Por que será que ele não veio comigo?". Não fica se martirizando, porque isso é uma coisa que você vai só traz sofrimento pra você e uma energia que não compensa. Só saiba que o mundo ele é vasto e a gente
a gente pode receber energia de todo mundo. Tem cliente de vários lugares que pode chegar para você, né? Eu já atendi gente de vários lugares também. Agora eu tô aqui em Franco da Rocha, né? Eu estava em Campo Limpo antes. Eu estava em Campo Limpo, já atendi gente de São Paulo, já trabalhei no Rio de Janeiro, já conheci cliente do Rio de Janeiro, já fui tatuar lá. Então, assim, tem de tudo. A gente pode encontrar cliente que vai querer fazer com você de todos os lugares, tá? Então, nunca pense, não entre nessa comparação, porque é desgastante. E quando você entra nessa energia, a sua energia baixa, você fecha o seu campo para que outros clientes mais interessantes, que vão inclusive pagar melhor, não vão ficar chorando para você. Então, assim, pensa que o mundo é vasto e tem várias possibilidades. Não pensa na gente de próxima, até porque isso é um fato, a maioria deles não apoiam a gente, tá? Isso é uma coisa que a gente não tem nem que contar com isso. Foca nisso, seus clientes, eles virão para você, né? Vão se conectar com a sua energia e você vai atrair isso. E a gente precisa ter esse domínio das emoções para a gente não ficar numa energia baixa e a gente acaba bloqueando coisas melhores de virem para a gente. Então esse foi o vídeo de hoje e para quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo. Meu canal tá pequeno ainda, né? Mas conforme a gente for vendo alguns comentários aqui, a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? É, meus conteúdos eles vão ser longos mesmo, a maioria dos meus vídeos eu quero que seja longo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, sabe? Eu não gosto de coisa rasa, até porque às vezes a gente tem uma linha de raciocínio que vai de uma ponta a outra com muita informação, e às vezes num vídeo de 5 minutos a gente não consegue falar tudo, sabe? Então isso é uma coisa que eu já tenho pra mim que esse tipo de conteúdo vai ser pra quem realmente gosta de conteúdos profundos e queira se aprofundar pra entender melhor muita coisa. Então é isso, gente. Eu agradeço para quem ficou comigo até aqui, quem tenha paciência, quem gosta de conteúdos mais assim profundos, com mais informação. E fiquem com Deus. Até a próxima.